Aleluia. Você sabe qual é o valor desse sangue que foi cantado aqui nesta noite? A Bíblia diz que todos nós pecamos e nós estaríamos condenados a ir ao inferno. Mas Jesus foi no meu e no teu lugar. Antes, o nosso pecado era apagado. Quando alguém no Antigo Testamento pecava, matava-se um animal e aspergia o sangue, e aquele pecado era apagado. Mas houve um momento que aquilo já não trazia mais alegria no coração de Deus. Sabe por quê? Porque era uma coisa automática. Não havia sentimento, não havia choro, não havia quebrantamento. Aí sabe o que Deus fez? Enviou Jesus como cordeiro. E eu vou dizer uma coisa aqui nesta noite, sem nem sombra de dúvida. Tem um ditado que diz por aí que todos são filhos de Deus. Biblicamente eu te declaro nesta noite que isso não é uma verdade. Porque em João capítulo 1 diz que todos quanto receberam, deu-lhe poder de ser feito filho de Deus. Então essa historinha que te contaram, que todo mundo é filho de Deus e que todos os caminhos levam a Deus, isso é uma mentira, isso não é verdade. Existe um caminho, o resto é atalho, e o caminho é Jesus. Ele é o caminho para a vida eterna. Sabe o que fizeram com Jesus? Bateram nele, cuspiram nele, amarraram ele em um tronco e bateram nele com um chicote, com ossos pontiagudo. E diz a história que quando batia nas costas de Jesus com aquele azorraque, quando puxava o chicote, saía até pedaço de vísceras de Jesus. Você imagina só o tamanho do sofrimento para você ficar emotivo nesta noite, como que se estivesse participando de uma coisa qualquer. Então Jesus, ele poderia, sendo Deus, dizer: Senhor, basta, esse povo, eles não merecem. Mas depois de tudo isso, botaram uma cruz sobre os seus lombos, e ele subiu até o Gólgota. Depois de cuspirem nele, zombarem nele, ele subiu até o Gólgota com aquela cruz pesada sobre os seus lombos, e ali pregaram ele na cruz, e levantaram ele naquela cruz. O autor da vida, o Deus Todo-Poderoso, que o ar que você respira é Ele que te dá, a saúde que você tem é Ele que te dá. E aí muitas vezes a gente fala para as pessoas: você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Ah, não, eu não estou preparado. Mas quem está preparado para aceitar Jesus? Ninguém. Nós precisamos ser humildes o suficiente para entender que nós não somos nada diante do autor da vida, que nós somos coisas descartáveis. Mas a Bíblia diz que Ele nos amou de tal maneira. A Bíblia diz que Deus amou de tal maneira que deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
nós estamos fadados a ir para o inferno. E lá é lugar de tormento, lugar de sofrimento. Mas Jesus foi no meu e no teu lugar e diz: não, eu vou morrer no lugar dele. E diz a Bíblia que quando pregaram ele naquela cruz, e ele já não suportava mais a fraqueza do seu corpo, as dores, as cólicas, cãibra que dava sobre ele, e ele estava indo a óbito. Mas antes disso, ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quando você não aceita os projetos de Jesus na tua vida, você não sabe o que você está fazendo. É uma loucura não aceitar os planos de Deus para a nossa vida. Porque o que o diabo quer destruir você, ele quer destruir a sua família, ele quer destruir o seu sonho. Mas Jesus, pastor Claudemir, veio para dar vida e para que tenha em abundância. Por isso você tem motivo para glorificar o nome do Senhor, para levantar a sua mão e dizer: Senhor, louvado seja o teu nome. E ainda Jesus diz: Pai, está consumado. O sacrifício, pastor Claudemir, está completo, está consumado. Nas tuas mãos eu me entrego o meu espírito. Dá para você entender isso? Dá para você entender o que nós estamos comemorando hoje? É a ceia do Senhor. É o momento de reatar aliança com Ele, dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Jesus olha para o seu coração impuro, seu coração sujo, e Ele diz: eu arranco este coração de pedra. Evangelista Marcos, e te dou um coração de carne, um coração de adorador. Não importa que você pecou, o que você fez, o importante é que o sangue de Jesus nos purifica de todo o nosso pecado. Nós temos motivo para se alegrar, nós temos motivo para chorar na presença dele. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu estava condenado a ir ao inferno, mas o Senhor foi no meu lugar e morreu por mim, e o teu sangue purificou todo o meu pecado. Agora eu sou livre, o meu nome está escrito no livro da vida. E agora nós vamos participar. Eu espero que você participe, não como uma coisa comum, mas quando você estiver comendo este pão, bebendo esse suco, você entenda que este pão aqui, ó, simboliza as carnes de Jesus que foi rasgada, como diz Isaías. E esse suco aqui simboliza o sangue que foi derramado naquela cruz do Calvário, pelos cravos, pela coroa que foi colocado na sua cabeça, pela lança que foi traspassada no seu coração. Esse é um momento único. Nos tempos dos apóstolos, pastor Claudemir, muitas vezes Jesus aparecia no meio deles e caminhava no meio deles. Eu creio que Jesus está aqui nesta noite, caminhando no meio da noiva, a noiva do Cordeiro, que é eu e é você. Aleluia!